Uma boa tarde a todos. Deus nos abençoe nessa terça, nessa semana e ainda no início desse ano de 2021. E a mensagem que iremos ler para preparar a nossa mente, o nosso coração, é a mensagem Fome e Ignorância. Essa mensagem é de Emmanuel e está no livro Seara dos Médiuns. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome anemiza o corpo, a ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Em todos os lugares, vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece. O ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade. O ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos seus discípulos, para ser multiplicada em favor dos ignorantes, exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação de que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos, para dissipar-nos a inquietação da fome de ver. Mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos com atitude e exemplo, que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos nessa hora, Senhor, agradecer pela concessão que nos desse de podermos usar uma inteligência, por menor que seja, Senhor, para que tenhamos condição de estimular, de ampliar, de clarear nosso entendimento, para que saiamos da ignorância. Mas somos tão ignorantes em tantas coisas, Senhor. E como a mensagem de Emmanuel nos diz, que o ignorante nem sabe da sua ignorância. Por isso suplicamos que também neste momento, como sempre, Senhor, suplicamos que o Teu amor alargue o nosso entendimento, que nossos limites intelectuais, que nossos limites emocionais, que nossa ignorância, que nossos medos e nossas dores, que tudo isso, Senhor, possa ser aplacado dentro de cada um de nós, para que possamos ter ouvidos de ouvir, para que nossa consciência
e nosso entendimento possa receber a meditação, as palavras que traremos, mas que representam, Senhor, aquilo que os amigos espirituais nos concederam pela mediunidade de nosso Chico e, sobretudo, com a vinda do Evangelho pelo nascimento de Jesus, nosso Senhor. Por isso, suplicamos, ajude-nos a sair da ignorância. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta tarde. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nossa reflexão dessa tarde é com muita alegria que está uma mensagem do livro de Jesus para os que sofrem. Quem não teve ainda a bênção de ler e reler e reler e reler este livro, busque-o. É a grande pérola de seu Clóvis. Um livro belíssimo, um livro que toca a nossa alma e com muita delicadeza ele nos conclama a que venhamos a reconhecer no Cristo nosso Salvador. E a página de hoje é uma carta. Quem o conheceu também sabia que ele adorava enviar cartas, telefonar, esse cuidado com as pessoas que ele amava ou com aqueles que ele compreendia que precisava de um alento, de uma palavra, de alguma ação. E a carta é uma carta fraterna a Caius Valérius. Muito provavelmente uma carta verdadeira, endereçada a algum querido de sua alma, mas que podemos trazer para cada um de nós. E essa carta tem como epígrafe dois versículos que Mateus nos revela. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Iremos falar e ler algumas partes da carta e depois iremos entender por que ele fez essa ligação entre o que dizia a carta com esses dois versículos. Ele começa já dizendo: excelente Caius, saúde. E caberia hoje saúde. Mas essa saúde aqui vai além da saúde do corpo. Por mais que quisesse também dizer, e parece-nos na carta, que estava fazendo referência a alguém que estaria retornando à convivência com outras pessoas. E logo na entrada, no início da carta, ele faz referência à figura e à história de Poliana. A Poliana, muitos de nós devem ter podido ler essa obra. Tem a Poliana menina e a Poliana jovem. E a grande descoberta dessa menina Poliana foi o chamado jogo do contente. Já ouvi algumas pessoas falarem que esse jogo do contente era uma coisa meio infantil, meio simplória, porque a menina conseguia encontrar motivo para se alegrar. E aí precisamos entender o que a Poliana menina nos diz, porque para entrarmos nos reinos dos céus precisamos nos assemelhar às crianças, que tem esse olhar sempre inaugural, renovador, muito diferente e muito comum à criança, essa capacidade de se refazer, de se renovar, de perdoar, de abraçar, de ressignificar.
Mas o que motivou, e ele chama atenção para a inteligência da escritora, né, Eleanor Porter, e diz o quanto ela teve uma escrita muito feliz quando nos trouxe essa obra. E diz que Poliana aprendeu com o seu pai, um homem humilde, um pregador humilde do Evangelho, que teve o cuidado e o trabalho, no sentido positivo do termo, de percorrer a Bíblia e tentar buscar quantas vezes palavras afins, como por exemplo, regozijai-vos, ou alegrei-me, ou há mais alegria no céu quando o pecador se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o pai percebeu que nos mais escondidos parágrafos da Bíblia contou e chegou a uma maravilhosa conclusão, que ela é simbólica, mas que foram mais de 800 vezes que está na Bíblia o motivo para que venhamos ao regozijo, à alegria. A alegria. E por causa disso, Poliana criou o jogo do contente, que nada mais é, na sabedoria da infância e na sabedoria desse homem, o pai da Poliana, de buscar olhar os fatos sobre um outro ângulo. Essa proposta que a Poliana nos diz. Não é fantasiar nem iludir-se. É buscar olhar as circunstâncias, os fatos, sobre um outro modo, de uma nova maneira, sobre uma outra ótica. É uma tarefa muito desafiadora e talvez por isso, na nossa dificuldade de nos alegrar, achamos a Poliana bobinha, infantil, porque na verdade temos certos condicionamentos, temos algumas cristalizações, por que não dizer, como somos resultados e herdeiros, na palavra de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, como somos herdeiros de milênios, porque somos, além desse tempo, nos construímos, já que acreditamos na doutrina, quando ela nos fala da reencarnação, nos construímos e por isso temos vícios, temos hábitos, temos concepções que marcam o nosso modo de pensar. E por isso mesmo, nascemos e renascemos para que tenhamos essa condição de em cada encarnação irmos nessa modificação de nossos hábitos, de nosso modo de pensar. E o que Poliana nos pede é isso, um exercício muito bonito, muito necessário, muito útil para cada um de nós, nos comprometermos nesse ano de 2021, nesse ainda início, do ano, de estarmos atentos a esse jogo do contente, mudar a nossa posição. É simples isso entendermos, porque se estamos num cômodo e estamos de costa para uma porta, e se alguém nos diz, tem uma porta atrás de você, se nós nos negamos a olhar para trás, nós não veremos a porta e poderemos teimar com a pessoa. Isso não é verdade, porque eu não estou vendo a porta. Se mudamos nossa posição da cadeira, dirão, tem uma porta. É uma imagem simplista, mas é assim que nos colocamos na vida. Nos firmamos em determinadas ideias, até quando fala da dor. Dor para uma criança de 3 anos é diferente quando essa criança vai ter e chegar aos 15. Vai ser diferente de quando ela chegar aos 30.
E mais ainda, né? O que nós concebemos como dor não era o que o nosso Chico Xavier concebia como dor. Porque à medida em que galgamos, alcançamos mais maturidade espiritual, até o que é dor se transforma. Então é isso que a Poliana nos pede. Não é bobice, é sabedoria de descobrirmos uma outra forma de ver aquilo que nos acontece. E ele diz assim: sentimos hoje, meu amigo, que o Evangelho não é apenas o único refúgio seguro onde podemos conservar, desenvolvendo ao infinito os valores do Espírito Eterno. Não é apenas a seara abençoada de trabalho com o Senhor da vida. Então ele diz, e para ele, quem o conheceu sabe que não são apenas palavras, ele viveu isso, tanto que aos 20 anos, muito menino, muito jovem, com uma perda bastante significativa, que foi a noiva amada, ele foi capaz de descobrir e se reencontrar, conquista essa da alma dele, do Evangelho como o único refúgio. E não apenas como refúgio, ele viveu na construção da escola, na profissão, diante da própria vida, porque depois teve que enfrentar a desencarnação de um filho, que é algo extremamente desafiador, e ele era pai, na verdadeira acepção da palavra, pai, e ele não apenas teve como único refúgio, mas também como uma grande seara. Por isso fundou a Escola Jesus Cristo. Quanto que teve de trabalho espiritual, sobretudo, da nossa evangelização. Ele diz, é também fonte de uma alegria diferente. É o jardim encantado do céu, onde achamos a paz que o mundo não possui e onde cultivamos os júbilos que o mundo não conhece. A alegria, lembro-me dele dizendo nas suas pregações, se o nascimento de Jesus representou uma boa nova, uma boa notícia só pode trazer alegria. Então, conhecer o Evangelho é que a gente possa ir compreendendo a alegria que nos traz. E uma das grandes e maravilhosas revelações, quando Jesus retorna e vai frente a Madalena, já é para nós um motivo de alegria. Madalena, a pecadora, foi agraciada com esse reencontro com o Cristo. E ele, quando ele retorna, diz, a vida é perene, a vida é eterna. E essa alegria, ela nasce dessa eternidade, de que o tempo, a dor, essa é uma bênção que nem talvez tenhamos consciência nem clareza do que representa. Mas se a vida é eterna, a dor é temporária. Ela tem prazo de validade. A dor tem prazo de validade. E quanto mais compreendermos a função da dor, mais ela perde a função de sua existência. Me lembro, enquanto jovem, quando ele entrou na nossa sala da mocidade, e assim que entrou, perguntou, a dor é eterna? Falou para os nossos ouvidos ainda tão infantis. E ele nos revela
com a autoridade da sua vida e com a coerência de sua vida. A dor, ela é temporal. Ela tem a função de nos transformar. E como veio Cristo trazendo uma boa notícia, é uma nova alegria que o Cristo nos traz. E por isso, ele faz um pedido nesta carta. Que venhamos a ter esse pedido como se ele estivesse nos fazendo. Porque se colocou nesse livro e quem teve a bênção de escutá-lo e de vê-lo, sabe do sentimento dele quando ele pedia, por favor, creiam no que estou falando. E falava com a emoção, melhor dizendo, com um sentimento de compaixão por todos aqueles que o escutavam, mas que não conseguiam ver ainda a alegria que o Evangelho traz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele sempre dizia que conhecer a verdade é amar a verdade. Por isso ele pede a Caio, ele faz um pedido. Ele diz assim: escrevo essas linhas pobres para pedir-lhe a coisa mais simples do mundo. Conserve a alegria nova como um sagrado depósito. Como se estivesse falando com cada um de nós. Conserva a alegria nova porque não é aquela que durante muito tempo nos acostumamos, que é fugaz, que está mais ligada à satisfação dos nossos desejos e interesses do que efetivamente a alegria nova. Porque muitas vezes nossa tristeza se instala porque temos nossas vontades ou desejos contrariados. Nos contrariamos e às vezes buscamos recursos, e isso é um ponto muito forte no Brasil, perdoem minha fala, mas muito se procura a alegria no álcool, que nos dá um torpor e que nos tira do real. Aí, passado o efeito, aquilo nos invade novamente, porque na verdade não é algo saciador. Aí ele fala de uma outra alegria que Caio começou a compreender. Ele compreendeu que o Evangelho é o único refúgio, ele compreendeu que o Evangelho é uma seara, assim, muito se fazer, mas ele também havia compreendido que o Evangelho deu a ele uma alegria diferente, algo que não se evaporava, algo que não o entorpecia, muito pelo contrário, uma alegria que dava lucidez, uma alegria que dava essa esperança. Batuíra diz que a esperança e a alegria, na verdade, são medicamentos terapêuticos que precisamos estimular, alimentar, para que venhamos a nos proteger. Nem é do outro, nos proteger de nós mesmos. Nos proteger de nós mesmos. Aí ele pede: conserva a alegria nova como um sagrado depósito. Bom, fui no dicionário, eu sei que é um depósito, mas aí, como sempre, eu sempre me surpreendo com a precisão das palavras. Depósito, ato ou efeito de depositar ou depositar-se. O que então o seu Clóvis pediu para ele? Deposite-se.
nessa alegria. Que ele se depositasse nessa alegria, que ele se depositasse no Evangelho. Porque se o dicionário diz que depósito é ato ou efeito de depositar-se ou depositar, então ele disse para Caios, Caios, excelente Caios, deposite-se na alegria, nesta nova alegria, que é o Evangelho. Deposite-se, porque é um ato voluntário. Eu acho muito importante nós compreendermos que seguir o Evangelho, seguir o Cristo, essa transformação de nosso temperamento, do nosso modo de ser, é uma escolha. A espiritualidade superior, o céu, não nos constrange, não nos turva a visão. O Evangelho não nos escraviza, não nos faz humilhação nem violência. Como na mulher samaritana, em que Jesus se aproxima dela e pede para iniciar o diálogo: dá-me desta água, dá-me de beber. É o céu que nos procura, é o céu que quer dialogar. Diálogo é do céu. Toda vez que, inclusive, venhamos a nos abster de querer o diálogo com alguém, nós estamos nos afastando do céu. Porque a máxima divina é o diálogo, a conversa, o entendimento, o tornar-se próximo. Jesus se tornou próximo da mulher samaritana. E quando ele inicia o diálogo, ela aceita o diálogo. Então diz aqui que precisamos nos depositar na alegria, na nova alegria. Aí ele fala qual o camafeu que Lívia guardou a vida inteira. A Lívia está narrada a história, né, no livro Há 2000 anos, quando ela recebe do amado da vida um camafeu, né, um camafeu que recebeu, e que ela, assim que está para morrer, ela diz para Ana que ela ficará com aquele camafeu, porque é o símbolo da união dela com ele. E faz referência também à pérola da fossa de Célia Lúcius, que o pai concedeu, e que depois que ela foi expulsa, ela guardou essa pérola, e quando teve a bênção de reencontrar, mostrou ao pai e se revelou ao pai. Então é algo muito sagrado, que no caso das duas, foram dois objetos simbolizando. Mas aqui ele diz que a alegria, nós precisamos nos depositar. Então é uma escolha. A alegria é uma escolha. A alegria é uma escolha. Não a alegria passageira. Essa alegria que o céu nos concede. E para falar melhor para Caios, ele traz à lembrança um trecho que o imperador Marco Aurélio, e que está inclusive na obra Pensamentos. Aí ele começa a revelar como que pode inclusive proteger esse depósito, essa alegria nova. Diz ele, esse trecho que irei ler é de Marco Aurélio Imperador. Vou encontrar um curioso, um ingrato, um bruto, um velhaco, um invejoso, um bisonho.
Um bisonho é alguém, fala assim, de um recruta, ou sem experiência nenhuma, ou quase sem experiência. Então ele diz o seguinte para Caios, você vai retornar à convivência entre as pessoas. A experiência que teve, é o que nos dá a compreender, foi marcante. Você reconheceu o Evangelho como refúgio, você reconheceu o Evangelho como um espaço de trabalho, uma seara em que você é convocado a poder participar. E você também reconheceu que o Evangelho é uma alegria nova. Ele diz, conserva a alegria nova como um sagrado depósito. Então ele diz, deposite-se nesta alegria. Aí ele diz aqui, lembrando o trecho de Marco Aurélio, você vai encontrar pessoas curiosas, ingratas, brutas, velhacas, invejosas, bisonhas, vai encontrar. Diz ele, todos esses homens são assim por ignorância do bem e do mal. A palavra fala homens porque era um trato normal na escrita e nas referências, até mesmo coloquiais. Um texto hoje contemporâneo, nós falaríamos todos os homens e todas as mulheres. E é importante colocarmos nisso, porque na verdade, independente do caminho que Deus nos trilhou, homem ou mulher, todos aqui dizem, todos são assim, uma ignorância do bem ou do mal. Essa frase é um ponto muito importante de nossa compreensão para, inclusive, colocar a alegria como ele nos pede, como um sagrado depósito, que é o que Poliana faz. Começar a compreender as ações humanas sob um novo modo e não de uma forma simplista. Inclusive depois é o próprio Marco Aurélio que diz assim, hostilidade recíproca é, pois, contra a natureza, e a indignação ou aversão constitui formas de hostilidade. Então aqui Marco Aurélio diz que a indignação, a hostilidade recíproca, a aversão, são todos esses pontos, formas de hostilidade. E o que Marco Aurélio diz? As pessoas com quem convivemos são ignorantes. E é isso que seu Clóvis está querendo dizer para Caios. Para que sua alegria, como diz, nova como um sagrado depósito, é preciso que você enxergue as ações humanas suas e do outro sob um novo modo de olhar. Porque quando você percebe, por exemplo, uma criança que faz algo errado, você fala, ela não sabe, então ela ignora aquilo. Então ele está dizendo aqui, e nós veremos que, independente de Marco Aurélio, seu Clóvis ratifica nessa carta, mas a própria literatura espírita nos traz a mesma coisa. O quanto a ignorância, ela na verdade enceguece. E como na mensagem que podemos ler, a ignorância, ela nos... É difícil o ignorante se reconhecer. Aí Emmanuel fala que a ignorância é fonte comum de desequilíbrio. A ignorância é também aflitiva selva no mundo. E ele diz que precisamos abraçar a educação e o serviço e a bondade como alicerces na disciplina do Cristo. O que seu Clóvis quis nos trazer quando nos faz esse convite? Que mudemos o olhar sobre as pessoas. Que compreendamos que o Senhor é o Senhor da misericórdia. E que a ignorância é um cativeiro. Que a ignorância dá margem à maldade. Que a ignorância dá margem a fanatismo.
Por isso que a alegria nova é um sagrado depósito. E por isso ele nos traz o exemplo dessa menina poliana e que nos conclama que venhamos a mudar o nosso olhar sobre as pessoas, para que a nossa alegria, essa alegria que o Evangelho nos traz, essa nova alegria, seja esse sagrado depósito. É esse outro olhar sobre nossa própria ignorância e sobre a ignorância daqueles que iremos conviver. Que nós guardemos esse pedido simples, como disse seu Clóvis, pedido simples, conservar a alegria nova como um sagrado depósito. Para isso precisamos compreender que o que há mais no mundo, mais é ignorância do que a própria maldade. Guardemos isso, pensemos na nossa própria necessidade de esclarecimento espiritual e pensemos também naqueles que nos cercam, que aceitemos o convite do Cristo de nossa renovação e da renovação daqueles que estão junto de nós, sem imposição de verdades, porque as nossas verdades são falíveis. Por isso que precisamos conhecer a verdade e por isso precisamos orar e precisamos meditar em torno do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer por essa doutrina que vem nos tirando da ignorância, mas temos muito, Senhor, a caminhar nesse esclarecimento através da reflexão, da meditação, da leitura e da escuta, Senhor. E ajude-nos também a compreender que assim como cada um de nós, aqueles que nos cercam também têm ignorância, e que estejamos abertos ao diálogo com o céu, para que venhamos, Senhor, a transformar e a cuidar da alegria nova como um sagrado depósito. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta tarde. Que assim seja, Senhor.